Então, povo, tô de volta. Tô igual pessoa que começa a dieta toda segunda-feira, né? Eu falo que vou ficar aqui mais presente nas redes sociais e acabo me afastando. Mas hoje eu estou aqui para o 4º episódio. Vou receber um grande amigo, um síndico incrível, que é o Carlos Reitman, sócio da Reitman Síndicos. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito apreço. Vocês vão conhecer a história dele, vão conhecer a história nossa também, o que tem relação entre nós. E já vou pedir para ele se apresentar aqui, para começar a falar um pouquinho dele, falar qual é a trajetória profissional, contar um pouquinho da empresa e vamos ter esse bate-papo aí. Murilo, obrigado, é um privilégio estar sempre do seu lado, imagina. Quando você me fez esse convite, eu me senti privilegiado de estar aqui com você, contar um pouquinho da minha história, tentar contribuir aí com esse canal aí que você está criando. Eu acho que você tem que fazer mais vezes, tá? Eu acho que eu acompanho, lógico que a gente não consegue acompanhar tudo, mas sempre muito rico, né? Aí tá cobrando isso aí, tá vendo? E é isso, Murilo. Obrigado aí. Eu sou o Carlos, sou formado em marketing, tenho 2 pós-graduações na Fundação Getúlio Vargas, uma executiva em saúde, onde que era a minha área, onde eu atuava, vou falar um pouquinho, e em marketing também na FGV. Eu comecei minha carreira como todo mundo começa, como estagiário, né? Minha primeira missão foi comprar um sanduíche mortandela e uma Coca-Cola e um maço de Hollywood. Todo mundo passa por isso, né? O meu chefe. Enfim, e aí comecei a fazer minha carreira, mas eu acho que onde realmente eu ganhei uma estrutura profissional foi no Grupo Amil, onde que eu fiquei durante 17 anos. Tive 2 grandes chefes, onde que realmente fez a minha formação ali, onde que sou tão grato como meu pai, né? Meu pai e são os meus 2 chefes, Marcos Vinícius e José Luiz, que foram 2 executivos que realmente me ensinaram ali como que é um mundo corporativo, como atender um cliente, fazer um plano de ação, enfim. E basicamente foi isso. Minha vida começou como síndico profissional, eu acho que você quer saber disso, né, Murilo? Posso entrar nesse... Não, mas conta só para nós, que eu fiquei bem interessado. Você falou que a gente está aqui, você vai entrar na parte de condomínio, de síndico, tudo, mas você falou aqui que começou na área hospitalar, né? Uhum. E aí você ficou quanto tempo lá e o que te trouxe dessa área hospitalar, o que trouxe para você aplicar hoje? Então, eu comecei como coordenador de marketing na área comercial, né? E fiquei ali durante um período. Depois eu fui ser coordenador de marketing dos hospitais do Grupo Amil, aqui no Rio de Janeiro. E de lá eu acho que desempenhei um bom trabalho. O Marcos Vinícius me chamou para trabalhar junto com o Procardíaco quando o Edson Godoy de Bueno comprou o Procardíaco. Ele me convidou a ser só o gerente de marketing exclusivo do Procardíaco. Dali realmente eu ganho uma bagagem que faz toda a diferença, eu acho que hoje na minha vida. Aprendi muito com esse profissional, que é o Marcos Vinícius, um puta executivo. E de lá eu fiz um bom trabalho e tive o desafio para administrar o hospital. E aí eu fui promovido. E aí você imagina, administrar o hospital é uma coisa totalmente complexa, né? Compra de material, giro de leito, enfim, uma série de coisas. Quando você traz para a realidade do condomínio, ela fica bem parecido ali em proporções menores, né? Meu pai sempre dizia que as 2 coisas maiores que mais dificuldade de administrar é aeroporto e hospital. Então, enfim, ali eu ganhei uma puta bagagem profissional, eu tento trazer para a minha equipe. Hoje, o que o meu chefe fazia com a nossa equipe, eu tento fazer com a minha equipe. Então, acho que é um mesmo formato ali, reuniões semanais, metas, funções, né? Então, saber estar presente, fazer cobranças. Eu sempre digo o seguinte: no dia que eu parar de cobrar, é porque eu vou te mandar embora. Então, eu cobro. Bem por aí, né? Sempre tentando buscar a excelência do serviço. E é isso, foi isso. Eu sempre fui cobrado minha vida toda. Sempre trabalho desde garoto e aprendi muito no Grupo Amil. Sou muito grato à minha formação, por isso. Então, você veio com essa formação muito profissional, né, dessa área de saúde. E aí, como é que você entrou no mercado de síndico? O que aconteceu? Então, do dia para a noite, você falou, opa, vou ser síndico. Engraçado, né, Murilo? As coisas acontecem por acaso, eu mergulhei realmente de cabeça. Hoje estamos bem estruturados, estamos bem organizados, somos hoje considerados um grupo forte de síndicos profissionais respeitados no mercado do Rio de Janeiro, conhecido praticamente todas as administradoras. E tudo começou, a gente adquiriu 2 salas comerciais atrás do Shopping Tijuca. Um foi construído pela Cirela e outro pela João Forte. E era um grupo de amigos, grupo de 5, 6 amigos que compraram ali alguns andares, algumas salas num determinado andar, que era no 10º andar.
E no dia da eleição de síndico, ninguém queria ser síndico no cinema, aquela confusão toda de entrega de chaves, tal, a gente com problema com a João Forte, entrega, natural, de né? Sempre, né? Empreendimento novo sempre traz muito problema. E eles preocupados, só que eu era um baiacuzinho nadando no meio de tubarões dos meus amigos, que todos com 3, 4, 5 salas lá, eu com uma salinha só, pagando financiado, né? Enfim, no início com muita persistência ali em conseguir construir um patrimônio para a família. E aí eles falaram, Carlos, você administra o hospital, administra aqui, pega isso aqui pra gente, porque a gente vai ter problema com a João Forte, assume isso aqui e tal. Eu embarquei por um salário mínimo, entendendo realmente que estava querendo brigar pelo meu patrimônio, entendendo que tinha que ter seriedade ali no trabalho inicial e embarquei. Foi a maior furada da minha vida, né? Porque, imagina, eu trabalhava, né? Tinha o meu emprego, administrava, na época, o Santa Lúcia, que a gente foi transformar em hospital de baixa e média complexidade para maternidade e baixa e média complexidade. Era o meu primeiro desafio como administrador hospitalar, então, estava embarcando numa trajetória nova ali. Então, eu tinha que me dedicar muito, ainda fazendo pós-graduação ainda, no executivo de saúde, que era puxado o curso. Então, e mais o problema de ser síndico ali do empreendimento. E quando eu comecei a entender ali, mais ou menos, como funciona a vida de um síndico, né, eu comecei a entender que existia um mercado ali para você crescer, realmente estruturar, fazer um trabalho sério ali. E aí, quando foi o lançamento da segunda torre, que é uma do lado da outra, atrás do Shopping Tijuca, Cirela, meus amigos também falaram, Carlos, tá ali do lado, pega isso aqui. E aí eu falei, eu pego, mas eu quero um Prolabore. Eu não quero trabalhar por um salário mínimo, porque eu me vi pegando no final de semana ali, saindo depois do trabalho, resolvendo problema, quase processo, João Forte querendo me processar, uma confusão danada, que você sabe que é uma confusão extrema e você realmente tem que ter dedicação para fazer um trabalho sério, senão é melhor não pegar, né? Então eu peguei e eles aceitaram o Prolabore, Murilo. Aí que deu um estalo. Porque eu botei lá em cima o Prolabore, na época era representava quase que 30% que eu ganhava em hospital, era uma remuneração significativa para o trabalho que eu exercia. Eles aceitaram, embarquei ali, fiquei fazendo trabalho e comecei a pensar em plano B. Virei síndico do meu prédio, né? Porque já era síndico, falei, estou ferrado. Mais vou dois. Vou organizar aqui. E aí comecei a estudar um pouquinho o mercado de São Paulo na época. Isso eu estou falando, sei lá, acho que 2012. Você já tem mais de 10 anos. Tem tempo pra caramba, tem muito tempo. E aí eu comecei a estudar o mercado de São Paulo. O mercado de São Paulo totalmente em termos de serviço, está a anos-luz do Rio de Janeiro, a gente sabe disso, a qualidade de serviço, são pessoas muito sérias, profissionais, muito dedicados. E vi que isso já era uma realidade em São Paulo, né? Então já existiam empresas de síndicos profissionais atuando no mercado de São Paulo. Eu comecei a entender um pouquinho, tinha família em São Paulo, quando eu ia lá, tentava entender, via muita coisa pela internet. Comecei a seguir alguns síndicos profissionais aqui na época, peguei um síndico que eu entendia que era referência, cheguei a trabalhar para ele, fiz benchmark para ele. E aí o que aconteceu, Murilo? Em 2017 eu fui mandado embora do Grupo Amil. O Edson chegou a falecer nessa época, ficou uma situação muito turbulenta ali para mim, principalmente ali, eu não sabia onde que eu me colocar, tal, tinha um remanejado de hospital. E aí o meu chefe falou, cara, não tenho o que fazer, eu vou te mandar embora, enfim, e ele chegou a me desligar, no mês seguinte ele foi desligado. Então estava havendo toda uma mudança ali, a Amil já tinha sido vendida, então era uma coisa de mercado. Eu fui chamado pela Redditor para uma entrevista, fazia mais ou menos o que eu fazia no Grupo Amil, e eu declinei do convite ali, não quis, falei, vou fazer o que o meu coração está mandando. Você é síndico. Vou ser síndico. Comecei com um síndico na Prudente Moraes ali, 7 unidades de um amigo meu, ganhava nada, indicação. Fui tentar entender um pouquinho mais do mercado, cheguei a trabalhar para essa empresa que eu estava fazendo benchmark, consegui uma entrevista com ele, trabalhei durante acho que 2 anos, veio a pandemia e aí acabou que desandou. Porque eu fazia a parte comercial dessa empresa, eu ia lá representar e prospectar condomínios e estava indo muito bem, era muito fácil trabalhar para ele, era muita estrutura,
um nome já renomado no mercado, então era fácil você fazer a captação ali. E aí fui. Na pandemia, eu não tinha eleição de síndico, eu virei pro meu chefe, falei, cara, não estou fazendo nada, estou na pandemia e tal. Eu falei, eu ia ter essa conversa com você, eu vou te dar mais 2 meses de prolabore, você ainda tem alguma coisa para receber na frente de comissão. E a gente volta a se falar depois dessa crise que a gente não está entendendo onde que vai parar. Foi o momento que eu mais cresci na minha empresa. E aí onde que ninguém queria ser síndico, ninguém queria se relacionar com o porteiro, ninguém queria sair de casa. E aí onde começaram a me procurar. Então dali eu saí, tinha 4 condomínios próprios, acho que virei 16, aí fui crescendo, fui fazendo um relacionamento com as administradoras. Hoje estamos aí no mercado, tem uma equipe, tem uma sede, né? Então tem eu não gosto de falar o número de condomínios, porque as pessoas às vezes entendem e interpretam não vai me dar atenção, né? E não é isso. Na verdade, a gente tem um grupo de pré-postos, onde que são pessoas qualificadas, né? Todos com pós-graduação, sabem falar, sabem conduzir uma reunião. E eles têm números limitados de condomínios, para não deixar de perder a qualidade, né? E eu visito todos os condomínios. Não, muito legal. Na verdade, o que você está mostrando para a gente é a importância da profissionalização, né? Que há pouquíssimo tempo atrás, a gente está falando de 10 anos atrás, então era uma coisa completamente amadora, era uma coisa que era um mercado que era dominado pelos síndicos moradores, né? E aí você começou a entender, sem qualquer pretensão de nada, você começou a entender o mercado e quando você viu, você já estava mergulhado na área e se profissionalizou para isso. Eu concordo plenamente, até porque é muito parecido com a nossa história aqui também. Se você olhar os advogados, são poucos advogados que são exclusivos de condomínio, como nós. Então, a gente também percebeu um gap ali, né, no mercado, a gente percebeu esse vácuo que a gente podia atuar e profissionalizou. Então, hoje a gente também é o mesmo ritmo de crescimento de vocês. A gente tem bastante condomínio, mas é tudo setorizado, tem advogados, e entende a necessidade de profissionalização, sistema, metodologia e tudo mais. E aí eu queria te perguntar uma coisa, que é polêmica talvez, mas como é que você lida com os prédios que tem síndico morador? O que você vê de diferença do síndico morador profissional? E quando você vai entrar num condomínio, quando você está sucedendo um síndico morador, qual é a dificuldade que você encontra? Então, é engraçado essa pergunta, Murilo, porque eu falo o seguinte, o síndico morador hoje, ele está brigando pelo patrimônio dele, né? A pessoa que embarca nessa viagem louca de ser síndico, né? Que é uma loucura, você lida com várias situações diferentes, desde problemas com moradores, fornecedores. Hoje a lei CLT, junto com os porteiros, está muito sério, então você não pode errar, senão sobra para você, sobra para o síndico, né? Você responde patrimônio próprio, né? Então, quando você assume o síndico morador, a primeira coisa que eu quero fazer é trazer ele para o conselho, entendeu? Porque eu falo o seguinte, o síndico profissional ele vai realizar os desejos do síndico, dos moradores, lógico, com muita responsabilidade, e entendendo fazer um caminho ali de profissional. Então, se ele quer reformar a portaria, a gente vai criar aquela reforma na portaria. Se precisam ter uma obra de fachada, a gente vai fazer aquela obra de fachada, mas de uma maneira profissional. Tá? Indo para o mercado, entendendo quais são as responsabilidades da empresa que a gente vai estar contratando, seguro de obra, trazendo isso para o profissionalismo. E quando você pega o síndico morador, ele vem junto, porque na verdade ele não quer mais se aborrecer como síndico, mas ele quer que o patrimônio dele seja bem cuidado, bem tratado. Então, o nosso papel é trocar essa nossa experiência com os desejos dos moradores. Tá? E você vê muita diferença do síndico morador profissional? O que é mais relevante? Então, mais engraçado, Murilo, porque você tem diversos tipos de síndicos moradores, né? Às vezes você pega um síndico morador que é um executivo, um puta executivo. Né? Então você pega um empreendimento, como a gente tem algumas coisas, Delfim Moreira, Vieira Solto, eu já peguei, que era síndico morador, só que o cara é um puta executivo. É um águia, um cara, porra. Ele aplicava ali dentro, né? E ele toca aquilo de uma maneira como fosse uma empresa muito profissional. Só que às vezes ele tem o tempo dele, no mercado financeiro, enfim, um puto empresário, não tem tempo mais para se debruçar, para ser síndico do prédio dele, resolver os problemas que são problemas ali do dia a dia, constantes, que acaba perdendo o tempo dele, e o tempo da gente é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então ele contrata o síndico profissional. Quando ele contrata o síndico profissional,
Eu estou contando esse do caso primeiro o executivo, depois eu vou chegar no dono de casa, né? Dona de casa. Quando você trata com esse executivo é fácil, porque tranquilo, o cara está acostumado, né? Planilha de Excel, reunião, marca, você tem 15 minutos para falar comigo, vamos lá, pá, e a gente toca e vai fluir de uma maneira muito boa. Quando você pega o síndico, que é uma senhora de casa, né? Isso é complicado, né? Me dá mais trabalho para fazer as coisas, porque o tempo de explicação, o tempo de você desenvolver, evoluir ali é um tempo diferente, né? Você tem que ter um pouco mais de paciência, saber os recursos que você tem que estar utilizando para você falar a mesma linguagem do que ela, para ela entender e seguir. Tá? Isso eu estou falando de ex-síndico fazendo parte do conselho. Tá? Mas eu acho que o síndico profissional ele veio para ficar. Eu acho que ninguém mais quer ser síndico. Você acha que veio para ficar? Ainda tem muita gente amadora, acho que tem muita gente que entende, pega às vezes, perde o emprego e é síndico do prédio e vai ser síndico profissional e esquece que tem muito mais coisa por trás do que você ser um síndico do seu prédio, do que você ser um prestador de serviço síndico profissional. Tem que estar acostumado, né? Pelo menos a levar pedrada, né? Com certeza. E olha como a gente toma pedrada. Eu acho que vem diminuindo muito, porque você vai aprendendo muito no dia a dia com seus erros, né? Então você vai se adaptando ali, você vai passando por várias situações e você vai ganhando bagagem, vai amadurecendo e você vai entendendo em lidar com situações que são muito parecidas. Então, às vezes, você já passou pelaquela situação, está passando de novo, já sabe onde você errou, já sabe como conduzir, e aí você vai corrigindo ali para tentar melhorar a qualidade de serviço. Você falou, isso é bem interessante, né? Na verdade, tudo que você está me falando você presta um bom serviço e é reconhecido depois. E quando eu cheguei ali na pandemia, foi aquele caos, né? Todo mundo com medo, incerteza, não sei o que vai acontecer do amanhã e tal. E o que a gente fez? A gente criou uma lista de transmissão com todos os síndicos que a gente conhecia, todos, clientes e não clientes. E aí eu mapeei os boletins epidemiológicos da prefeitura. Saía toda quinta-feira. Então, quinta-feira, às 6 horas da manhã, a gente já estava ali dando F5 no site da prefeitura para sair o boletim. Saiu o boletim, a gente fazia um parecer e mandava ali. O que aconteceu ali? Foi o momento que a gente mais pegou clientes também, porque os síndicos, às vezes, que não eram clientes, falavam assim, mas o meu advogado não me mandou nada disso, não disse que não tem nada. Eu falei, então, mas aí o problema é seu com o seu advogado, né? Então, Murilo, sem querer puxar a sardinha para você, mas você é um cara diferenciado, né, cara? Eu sempre brinco com a minha equipe, deu problema, quebra o vidro, chama o Murilo. Caso de emergência, quebra o vidro, chama o Murilo. E a minha equipe toda já tem sua equipe lá, e acho que realmente você faz um trabalho muito sério, não estou aqui para puxar a sardinha, você não conhece. Eu só trabalho com gente séria, os meus fornecedores. Imagina, eu acho que esse mercado é muito sensível para desconfiança de síndico, né? Tá roubando, tá se dando bem. Então, enfim, eu tenho muito cuidado com isso. Ninguém da minha equipe aprova nada sem eu antes ver. Mesmo estando ali bem em linha de frente. Eu tenho uma rotina, toda sexta-feira de manhã eu faço reunião com a equipe, eu bato todos os condomínios. Legal. Eu tenho um aplicativo, não sei se cheguei a falar, ele funciona muito com o Kanban. Então todo condomínio tem esse campo dentro do aplicativo, onde todos conseguem enxergar tudo que está a fazer, fazendo e feito. Então tudo que está sendo feito no condomínio está controlado ali. Todas as tarefas que são obrigatórias, seguro, extintor, limpeza de caixa d'água, detetização, estão ali com datas e dão alertas nesse aplicativo. Então não tem desculpa para o meu preposto não ter cumprido uma exigência de troca de extintor. E aí a gente volta para o profissionalismo, né? Isso aí. Aí você comentou, a gente tem algumas coisas em comum, alguns clientes em comum e tudo mais. O que você acha nossa prestação de serviço, assim, o que você pensa de mais relevante que a gente entrega para vocês? Então, eu acho que a maior dificuldade hoje que a gente está passando é a comunicação. Então, quando eu sou síndico, né, a comunicação para mim tem que ser dinâmica, cara, porque eu estou ali, eu tenho que responder alguém e eu preciso que você me responda para eu responder o meu cliente. Então, quando a gente vem com parecer, alguma coisa que venha com a dúvida no jurídico, principalmente agora os aluguéis de temporada, e eu peço um parecer para você em cima da convenção, em cima do regimento interno que a gente tem, você me responde prontamente.
Então isso faz toda a diferença. Entendeu? Comunicação é a chave, né? A gente entende isso também e segue na linha que eu estava te falando. Hoje, nossa grande propaganda é a boa prestação de serviço, né? A gente acaba que roda muito organicamente, embora gostaria de ter mais divulgação. E aí, como você era gerente de marketing, como é que você hoje faz a divulgação do teu negócio? Porque você tem que praticamente educar um mercado que não conhece o síndico profissional. Como é que você faz isso? Então, a gente... Eu tentei no início, né, ir vamos fazer site, vamos divulgar, pensei em traseira de ônibus, tu pensa em um monte de coisa, né? E o caminho não é esse. O caminho é o boca a boca. Eu acho que quando você começa a ganhar, você sai tem um momento que dá um start e você ganha visibilidade no mercado, as administradoras já te conhecem. Então, todas as administradoras praticamente me conhecem. Assim, as grandes, né? As pequenas nem sempre. Mas eu trabalho com quase todas, sei quem é legal, quem não é legal. E eles me indicam. E eu acho que é isso e mais o boca a boca dos meus clientes. Dos clientes, porque sempre reunião, assim, festinha, aniversário de criança, batizado, alguém puxar, meu problema no condomínio, sempre principal. Eu tenho uma solução, eu síndico profissional. E aí o boca a boca é onde que torna realmente a gente... cresce aí, ganha um pouco mais de mercado aí no dia a dia. Não, e foi muito legal que você falou agora que, de fato, né, você presta serviço para várias administradoras e elas te indicam. Mas você já parou para pensar por que te indicam? Eu costumo dizer aqui para o pessoal, a gente não advoga para nenhum síndico e nenhuma administradora. Isso é uma regra aqui no escritório. Mas eles seguem nos indicando. Por quê? Eu costumo dizer que a gente garante a reeleição deles. Acaba que o trabalho do síndico ali, da administradora ali, ele é espelhado no nosso trabalho. Então a gente às vezes está performando, o cara nem está tanto, mas a gente está performando e aí ele acaba se beneficiando disso, né? Você faz toda a diferença, a gente já passou por isso algumas vezes, quando você é o presidente da Assembleia, meu né? amigo, aí eu estou tranquilo, porque eu sei do trabalho, da qualidade que eu fiz, todas as nossas reuniões elas são projetadas por PowerPoint, onde que eu tento trazer uma comunicação desde para a dona de casa até para uma pessoa mais com intelecto mais voltado para processos, né? Então eu tento trazer essa comunicação e aí está tudo ali, está a foto, a prestação de conta está muito clara, que a gente traz desde o início do nosso mandato o valor que a gente abriu e o valor que a gente está fechando e o mês a mês tudo que a gente gastou. Então ali está muito aí quando você é o presidente, aí você conduz de uma forma... isso é uma coisa que eu reputo importante, assim, inclusive... Tem muita convenção que não permite, né, que o proprietário tem que ser o presidente, mas acho que permitem e a gente consegue executar, realmente faz toda a diferença. É um diferencial nosso aqui. Conduzir as assembleias, a gente faz questão de ir em todas as assembleias dos clientes, tem advogado que não quer ir, né? E, se possível, presidir. Quando a gente não preside, a gente senta do lado do presidente ali e praticamente toma o lugar dele. Não, e outra coisa que a gente passou, a gente estava com problema de uma alteração de uma convenção no condomínio, né? Um dos seus advogados conduziu isso com muita sabedoria, e o problema não era do escritório de advocacia, em sim do cartório. Então a gente tentava explicar vários problemas, os documentos a convenção não estava registrada porque tinha documentos de unidades que não batiam com a assinatura, e uma série de questões burocráticas que eu tinha dificuldade de explicar. Por mais que eu era sabedor dos problemas, mas tinha dificuldade. Precisa. Quando eu levava um advogado... Aí resolve, né? Aí todo mundo entendia e parava de me perturbar, né? Porque eu achava que a culpa era minha, né? A culpa é sempre do síndico. Sempre. Né? E o que você pensa das assembleias hoje, assim? Você consegue levar numa boa? Você ainda tem aquela tensão pré-assembleia? Que você acha que vai ter muita confusão, que não vai? Como é que você lida com as assembleias? Então, a assembleia, eu me preparo muito para a assembleia, sabe? Seja desde condomínio pequeno até um condomínio de médio porte. Condomínio grande eu não pego. Não faz, né? Eu prefiro não pegar. Mas eu sempre me preparo muito, eu vou muito preparado. Eu abro o mês, na verdade, eu abro o mês já com as assembleias do mês seguinte. Eu já mando para a minha equipe, para a equipe preparar a apresentação. Projeção orçamentária nossa, fazer a prestação de contas, as fotos, tudo que ali está envolvido na assembleia, eu peço para eles e eles me mandam. Quando eles me mandam, isso eu estou falando um mês antes, eu já pego aquilo e transformo do meu jeito e devolvo para eles e bato a assembleia com eles. Então, quando a gente vai para a assembleia, a gente está muito confortável,
né? Porque a gente entende que fez um bom dever de casa. Lógico que tem problemas, às vezes pega aquela pessoa que não tem entendimento ou caiu de paraquedas num momento e aí pega aquilo tentando... Quer tumultuar também, né? Tem gente que quer. Ou não gosta do síndico, enfim, oposição, né? Porque às vezes também tem essa. Às vezes o conselho, eu já peguei condomínio, e condomínio bom, um dos meus melhores condomínios eu tive que entregar porque eu performei muito com um conselho. Quando mudou o conselho, minha vida virou um inferno. E acontece muito. E aí era briga de vaidade, era uma série de questões. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar dessa forma. Eu acho que eu não vou fazer a entrega que vocês estão querendo. Então eu prefiro sair. E aí, o meu contrato, ele permite, né? Ele permite eu rescindir o contrato a qualquer momento e, ao mesmo tempo, eles também podem rescindir comigo a qualquer momento, sem multa, sem nenhum... E o clima nas assembleias, você lida bem quando está aquela assembleia confusa, quando dá gritaria, ofensas? Então, lido, né? A gente tem que ter, eu acho que o lado psicólogo é bom, né? E lógico, a gente tem que lidar, eu acho que em todas as situações. Minha mulher sempre fala que eu sou um cara muito calmo, né? Então, a forma que a gente conduz, a gente sempre vai na assembleia já fechado junto com o conselho, isso é muito importante. Então, você está alinhado com o conselho, com a linha de trabalho que foi feita, a linha que você quer continuar a realizar, porque eu sempre falo que o nosso trabalho só vai começar a aparecer depois de 2 anos. Falar, não, é imediato, não é imediato. A gente vai apagar um incêndio ali, vai tentar botar as contas em dia, organizar e tal, mas eu acho que realmente a performance do nosso trabalho vai aparecer daqui 2 anos. Fala, pô, o Carlos é diferente, a Heitman, síndicos, fez total diferença. Eu fui numa assembleia agora, semana passada, que eu escutei, é muito difícil você ouvir elogios, mas de vez em quando vem, né? Que como eles mudaram depois da nossa entrada, entendeu? Isso é como muito legal. Como eles estavam perdidos e não tinham síndico, era síndico moradores, todos muito bem intencionados, mas realmente deixavam falhas ali na execução ali, e aí nada como um profissional para tentar administrar ali de uma forma profissional, né? E você gosta de fazer assembleia? Gosto, cara. Porra, eu gosto também. Eu gosto. Eu gosto de fazer assembleia, é o momento que eu tô ali, é o palco, né? É o palco. Na verdade, é a hora de eu me vender, né? Eu tenho uma grande dificuldade com a minha equipe, porque eu falo o seguinte, eu tento... Como que eles são remunerados, né, Murilo? É uma coisa muito importante, eu gosto de remunerar bem. Tá? Eu acho que eu sempre fui muito bem remunerado pelos meus chefes, eles sempre me tiveram esse cuidado comigo, é o cuidado que eu trago para a minha equipe também. Então, como que eles ganham? Eu ganho 30% em cima do meu contrato. Então, qualquer contrato que eu fecho, o meu preposto que está responsável pelo aquele condomínio, ele vai ganhar 30%. É uma boa remuneração. É uma boa remuneração. Eu ainda pago os impostos, então sobra ali para ele lá. Assembleia, renovação, se ele tocar a assembleia sozinho, ele ganha 50% da primeira. Pô, é muito bom, então, né? Então você imagina, ele tem a carteira ali dos condomínios dele, ele faz a conta ao ano, ele vai saber quanto que ele ganha. Ou seja, o cara tem que performar e tem que botar a cara, né? Isso aí. Se ele trouxer um condomínio novo, ele ganha 100% do primeiro contrato. Então ainda tem essa. Então eu tento fazer de várias maneiras para ele se sentir motivado e ser bem remunerado. Uma coisa que até agora eu sempre realizei, e falo isso com muito orgulho, que às vezes a gente entrega condomínio. A gente entende que o condomínio não está preparado para o síndico profissional ou, de repente, eles não se adaptaram à nossa maneira de trabalhar. E eu prefiro, às vezes, sair e entregar um condomínio. É melhor. E eu, às vezes, eu sou retirado do carro, como já aconteceu também. Eles entendendo que a gente não performou da maneira que eles achavam, isso acontece. E quando a gente perde, o combinado com a minha equipe perde 30% do contrato. Entendi. Entendeu? Então isso deixa a equipe esperta, motivada para não perder condomínio. Que é importante. Agora eu nunca tirei, nunca diminui o salário deles. Não sei se agora eles estão mais acomodados ouvindo isso aqui, eles vão falar, pô, então podemos perder. Então vamos embora. A regra é essa, mas eu estou abrindo algumas exceções que eu acho que é importante, porque eles criam a rotina da vida deles de fazer uma prestação, enfim, tem os compromissos pessoais dele, acho que isso é importante, eles terem a segurança de saber que vão ganhar um dinheiro. Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não sei se você vai conseguir me responder de cara, mas você mora aqui na Barra, e a maioria dos seus clientes também é aqui, né? Sim. A maioria dos clientes também é na Barra. E o síndico também tem vida pessoal, ele vive também, né? Já encontrou
condômino onde você não queria encontrar? Estava bebendo alguma coisa? Já? Conta aí, como é que foi? Então, uma vez eu estava ali no Colômbia, eu moro no Jardim Oceânico, né? A gente tem alguns condomínios de Jardim Oceânico, Zona Sul e Recreio, é a nossa situação, né? Jardim Oceânico, uma vez no bar, pô, meu amigo, já tinha saído de... Já tinha tomado todas, já? Tô lá, vem um cara, meu síndico, você... Meu Deus. É um momento, né? É um momento. Eu falei, e aí acontece, meu síndico, aí você tem que respirar fundo, ver se não vai falar besteira. E aí, graças a Deus, ele também tinha bebido um pouquinho, e aí a conversa foi ótima, aí enfim, foi. Puxou a cadeira, enfim, encontra no supermercado, enfim, o problema de encontrar no supermercado é que você está num momento ali de lazer, não é de lazer, mas um momento pessoal, e você vai falar de problema de condomínio. De trabalho, não tem porque o porteiro não vai lá nunca, a caixa d'água tem que limpar, a detetização muito barata, o cara parou o carro no lugar errado. Enfim, aí você para com muita paciência, eu ouço, mas não gosto, mas funciona. Não gosta, mas funciona. Né? Eu ia falar, eu passo pela mesma coisa também, porque moro aqui, trabalho aqui, os condomínios nossos são todos aqui na Barra, então não tem jeito. Você vai num restaurante, você encontra, você vai num shopping, você encontra. Eu ainda tenho uma coisa que é boa, né? Que é a pessoa, às vezes eu fico até com crise de identidade, que as pessoas não me reconhecem fora da roupa do advogado, né? Assim como não me reconhecem quando eu estou com roupa de advogado. Então, por exemplo, no meu condomínio onde eu moro, as pessoas nem sabem que eu sou advogado, que eu saio com roupa normal, entro com roupa normal, me visto aqui no escritório, então passo bem. E vice-versa. Às vezes eu estou assim, passa um cliente por mim e falo, o cliente, mas não me reconheceu e tá tudo certo. Mas isso acontece sempre, cara, sempre jantando, às vezes levanto, aí apresento para a esposa, esse é o nosso síndico, às vezes só conheço, né, o marido que às vezes é mais de frente, enfim. Legal, e deixa eu te fazer, pra gente passar essa parte dos relacionamentos, eu vou pelo menos falar o que eu acho, na minha concepção, que é o mais perigoso não, que é o mais tortuoso ali de lidar. Eu penso que pior do que lidar com a comunidade de condôminos é lidar com os conselheiros. Uhum. É impressionante, às vezes eu vejo muito conselheiro com a política do quanto pior, melhor. Parece que a pessoa, não sei se é uma síndrome do pequeno poder, eu não sei o que acontece, mas o cara se acha no direito de ter mais direito do que os outros condôminos e cobrar mais. Como é que você lida com o povo do conselho? Então, esse tipo de conselheiro é muito comum, né? Eu acho que todo condomínio tem aquele cara que tem a nuvenzinha negra ali, que quer tentar aparecer um pouco mais, trazer alguns benefícios para ele. A gente tenta trazer ele para a realidade. Eu acho que com muito cuidado ele tem que entender que ele contratou alguém para gerir ali o condomínio dele, né? Então, essa pessoa que você contratou sou eu, no caso, minha empresa, e ele tem que, às vezes, acatar o que eu vou falar, né? Ou senão, me manda embora. Acho que eu não tenho porque estar ali. Agora, realmente, a gente lida. Engraçado, teve uma vez, essa história engraçada, um cara que me contratou ali, Vieira Solto, ali, prédio bacanésimo, garotão, né? Garotão, digo, 50 e poucos anos, né? Que nem a gente. Não chegamos a 50, mas estamos lá. Estamos lá, estamos no caminho. E aí ele me contratou e falou, precisava de um síndico profissional, fechei com conselhos, moradores, tudo indo bem, performando lá no prédio. Ele me liga uma vez e fala assim, olha, ele que me trouxe para o condomínio, hein? Carlos, quanto que é a multa da lei do silêncio? Aí eu falei, a cota condominial. Eu falei, a cota condominial é R$9.000. Porra. Eu falei, então manda mês que vem que eu vou dar uma festa lá em casa. Então, cara, ele tá fazendo gestão de risco com a multa. Eu falei, porra, peraí, cara. Não, manda, eu sei que eu não posso fugir muita regra, porque existe regra, mas eu não tenho como dar essa festa, eu vou dar essa festa aí. Não quero contrair, eu já convidei todos os meus vizinhos, entendeu? Você vai fazer um barulho realmente, enfim. E tá tudo certo. Mas esse cara foi legal, pô. Não, foi legal, mas não apliquei não, tá? Não? Não, porque ele... Ninguém reclamou? Não teve reclamação e tal, e a gente conduziu, mas eu achei a ligação dele, falei, pô, como assim? Tá ótimo, o problema é quando eu tive um caso, um condomínio que você conhece, não vou falar nome pra gente não ter problema, mas... assim, um dos temas que mais dão confusão é a garagem. Garagem é campeão de reclamação e de transtorno na garagem. E aí o condomínio é um condomínio relativamente pequeno, né? 100 e poucas unidades, médio porte ali na verdade. E bastante vacância, então bastante vaga sobrando e tudo mais. E tinha um condômino que ele tinha uma moto, um carro e 2 vagas de estacionamento.
E aí o que ele perguntou foi o seguinte: eu posso parar meu carro e minha moto dentro da mesma vaga? E qual que é o entendimento que a justiça tem hoje? Se você não ultrapassar aquele perímetro e for 2 veículos automotores, caso não haja local disponível para guarda, você pode compartilhar, e assim a gente deu um parecer desse jeito. E ele começou a fazer dessa forma. Os vizinhos, aí que é uma loucura, os vizinhos revoltados com aquilo, porque mal ou bem o cara sempre usava a mesma vaga, já que se ele saía de moto o carro ficava, se ele saía de carro a moto ficava. Guardava a vaga ali. Guardava a vaga, eles começaram a comprar moto, 3 vizinhos compraram juntos, moto em leilão que nem andava, só para poder guardar a vaga também. E aí a gente teve que fazer uma assembleia dizendo que é óbvio que vai prevalecer a vontade geral dos condôminos, mas que o parecer foi no sentido de viabilizar a guarda da moto e não dar catividade para as vagas, né? E aí foi uma confusão assim danada daquelas, e agora, enfim, tá pacificado. Tem situações parecidas, num condomínio ali também, de alto padrão, que com uma vaga muito específica, ótima, tal, o rapaz guardava lá o carrão dele, lá era um Porsche. E quando ele saía, o motorista ia pegar o carro da mulher e parava nessa vaga. Mesma coisa. E aí quando ele chegava, o motorista tirava dessa vaga e ele parava a vaga. Então ficou quase que exclusivo. Era uma situação complicada, mas como você lida com uma situação dessa? Porque na verdade ele não está burlando nenhuma regra, né? Ele está parando... Ele está burlando, mas dentro da regulamento, né? Dentro das linhas, né? Aceitáveis ali. É legal. Até bom, assim, vamos entrar nos desafios disso, né? A gente fala de garagem. E conflito de vizinho, como é que você lida? Só estou te falando isso porque eu recebo muito assim, o síndico me questionando sobre o que fazer, porque o cara do 901 está reclamando do cara do 902. E normalmente a nossa orientação é, se só tem uma pessoa afetada, isso é uma questão de direito de vizinhança, não direito condominial. Agora, se afeta mais pessoas, como é que você lida com isso? Tem muita coisa, é barulho? O que gera mais confusão? Então, tem muita reclamação, já passei situações bem apertadas, já o pessoal via de fato chegar a brigar e eu ser punido porque eu não cobrei o barulho de fulano ou de ciclano. Enfim, é isso que eu falo. Realmente, quando há uma briga, a gente tenta intervir ali, tentar apaziguar ali da melhor forma possível. Mas às vezes cria um problema tão pessoal entre 2 pessoas, né? E eu não tenho controle sobre isso, é muito difícil, né? Então é muito difícil, realmente até foi aquilo que você falou, são 2 pessoas, né? Não é um condomínio como não todo. É coletividade. Mas você tenta mediar? Tento mediar, com certeza, sempre conversar. Já boto sempre as pessoas para conversar e tento intermediar, calma, vamos ser mais flexível aqui, tenta fazer menos barulho. Muito problema de área comum, às vezes, né? As pessoas tentando utilizar a área comum como privativo. Privativo, e aí começa a criar problemas de vizinhos, que aí o outro vizinho se sente no direito também, e começa a botar carrinho de bebê, uma série de coisas ali na área comum, e aí o outro começa a botar vaso, e aí daqui a pouco estão brigando. E problema de barulho, né? Barulho realmente é campeão, né? Campeão. E aí como é que você faz? Eu tento amenizar, chamar para conversar. Primeiro eu chamo quem está fazendo barulho. Depois das 10, tenta não arrastar a cadeira, pede pro filho não correr na sala, jogar bola, né? Porque às vezes acontece, o moleque tá lá. E ele tenta ouvir, mas às vezes eu falo, mas esse cara de baixo é chato pra caramba, reclama de tudo, cara, ninguém gosta dele, já começa aquela coisa pro lado pessoal, né? E aí eu tento intervir pro morador de baixo, sempre me comunicar quando tiver problema, para não ir direto nele, entendeu? Acho uma forma que quando chega assim aos extremos, eu tento levar e aí eu levo para os 2 lados, entendeu? Tentando fazer o papel de para intermediar o conflito. Não, porque tem muita gente difícil também, né? Eu tô com um caso crônico num condomínio que as reclamações são só às quartas-feiras, dia de jogo. Cara, é inacreditável, cara. O cara tá gritando gol aqui nas alturas. Mas não dá pra fazer diferente. Eu vou trazer outra polêmica. Como é que você está tratando? Muito embora você tenha um condomínio menor, não deve estar sofrendo tanto. Mas e o aluguel de curta temporada, o famoso Airbnb? Como é que você está lidando com isso? Então, aí eu vou te falar, os condomínios menores são os que trazem mais problemas. É mesmo? Porque, por exemplo, você pega Jardim Oceânico, não tem portaria 24 horas. Então a pessoa tem um acesso ao condomínio e às vezes você tem uns moradores, falando de unidade de 6 unidades, né? 10 unidades,
Então são 10 moradores ali, 9 moradores e um grupo estranho chegando no prédio que você não conhece. Cria um certo pânico, né? Até porque às vezes são jovens, são argentinos, sem discriminação, ou são franceses, são pessoas de outros países ali que você está vendo pessoas estranhas ali circulando ali na sua unidade. Às vezes são pessoas que estão de férias, então chegam um pouco mais exaltados ali com o teor alcoólico, né? Então fazem barulho, aumentam o som durante a madrugada e sabem que vão embora ali e vão deixar o problema para a gente. Então esse é um problema muito sério, a gente está tratando. Eu tenho um condomínio no Leblon também, onde que a gente fez uma assembleia específica para proibir isso. Então, e aí existe o outro grupo dos moradores, né, que investiu, né? Que investiu para isso. E é uma situação muito complicada. Eu, particularmente, eu sou contra, tá? Eu acho que realmente não dá para abrir brecha, principalmente por causa da segurança. A gente já viu alguns casos na Zona Sul de assalto, né? E é uma situação muito delicada. Eu acho que a gente tem que preservar a família que reside ali e direitos dele. E que você falou foi muito, muito importante, né? Você vai ter que sobrepesar 2 valores: segurança, tranquilidade e rentabilidade, pecúnia, dinheiro, né? São esses 2 valores que você vai botar. E pelo entendimento, a gente ainda está numa fase evolutiva, né? O direito condominial ele não consegue acompanhar a mesma velocidade do que as coisas vêm acontecendo na vida. Então, você entra ali no Código Civil, você entra nas convenções, ela não tem falando de Airbnb ainda, não existia Airbnb há 5, 6, 7 anos atrás. Então, isso é uma novidade, construção da justiça mesmo. O entendimento da justiça hoje é que o Airbnb ele nasce proibido. Porque isso nos prédios residenciais, porque o prédio é estritamente residencial, ele não comporta atividade comercial e a justiça entende que o Airbnb, ele na verdade não é uma locação, então você não está mexendo em direito de propriedade, ele é uma hospedagem. Agora, isso tudo é uma construção de justiça, a gente não tem mais legislação sobre isso, agora parece que vai ter. E tem que ter bom senso, né? O que eu sempre oriento é o que você fez, leva para uma assembleia, na assembleia discute, os condôminos querem, não querem. Até porque tem várias exceções, eu vi tem algumas semanas um condomínio que a gente advoga, que ele foi concebido para isso. Ele é um condomínio que eles chamam de estúdio, tem aquela possibilidade de você dividir um apartamento em 2 e tudo mais, com 2 cozinhas, então ele foi feito para as pessoas fazerem esse tipo de negócio, né? Ele, inclusive, na própria venda do imóvel, falava que você pode atingir rentabilidade de tanto alugando, e aí esse era o coisa. E a verdade é que os condôminos estavam querendo proibir. Falei, cara, mas o empreendimento nasceu para isso, 80% das pessoas compraram para isso, e aí você leva para uma assembleia e consegue mitigar. Mas hoje eu acho que é um grande problema. Eu tenho um condomínio no Leblon que também ele foi bem, a maioria dos proprietários são estrangeiros e eles não residem no Brasil, né? E eles fazem muito isso, mas o condomínio está todo preparado para isso também. É isso, aí é diferente, né? Aí é diferente. E como é que você lida quando vem aquela pessoa revoltada que perdeu e falou, mas eu comprei isso aqui para ter renda e agora proibiram? Então, sempre meu argumento é muito fácil, né, Murilo? Porque a Assembleia é soberana. Então, na verdade, quem vai decidir não é o síndico. Eu não decido nada. Na verdade, eu estou tentando conduzir seus vizinhos decidiram, né? Isso. Eu estou conduzindo ali a decisão de vocês. E eu sou contratado para isso. Eu tenho que colocar as regras, né, que foram deliberadas ali em Assembleia. A Assembleia é soberana. É um grupo de moradores. E aí vocês vão decidir, né? Vou seguir nas polêmicas. Pode ir lá. Vamos carro lá. Elétrico. Então, o carro elétrico, no início, foi um pouco complicado, né? Porque tinha aquela fama lá que ia pegar fogo, não apaga nunca, vai destruir o prédio, tem que aumentar o seguro do condomínio. Enfim, agora eu estou entendendo que faz parte da nossa realidade, eu acho que ele veio para ficar, acho que ele não vai sair não, tá? Então, eu acho que é uma tendência realmente a crescer e a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, eu tenho condomínios ali na Vieira Solto, também exemplificando, que a gente contratou uma empresa especializada, onde que ela instalou os relógios, existe um aplicativo que ele paga através do aplicativo, então essa conta de luz, ela volta para o condomínio, utilizando a recarga, e tem os outros condomínios que eles fazem direto a ligação do relógio dele para a vaga dele exclusiva. O grande problema que às vezes a gente esbarra, nesse caso do condomínio da Vieira Solto, não é que a gente destinou vagas específicas, o condomínio deliberou isso, vagas específicas para esse uso,
para essa finalidade. Então está determinado ali, porque o condomínio tem vaga marcada. Né? Então foi decidido numa assembleia, mapa da garagem, o grupo de moradores decidiu a assembleia. Quando você vai para um condomínio menor, aí exemplificando novamente aí os condomínios de 6 a 10 unidades, que não tem vagas determinadas na escritura, né, demarcadas, você cria um problema, porque o morador ele vai instalar o relógio dele, e aí o cabo dele vai sair ali, ele tem que instalar em alguma vaga determinada. Então, se você não tem uma vaga marcada, cria-se um problema, né? Então, aí a gente tem que conversar na assembleia, ver... E aí, outra coisa, você pega os prédios pequenos, existem vagas boas e vagas ruins, Sim. Né? Então, como que os condomínios geralmente tratam essa situação? Rodízio de vaga. Né? Uma vez por ano roda as vagas lá e, cai numa vaga ruim, ano que vem eu caio numa vaga boa. E aí está lá o relógio, a instalação dele para aquela determinada vaga. Então, ou a gente tenta buscar uma extensão para ver se acompanha ali o carro elétrico, ou a gente delibera realmente que é para aquele morador específico, ele pega a pior vaga e bota ali, e ele tem que entender que é a pior vaga e ele vai ficar ali naquele exclusiva para ele. Isso é interessante. Agora, é outro tema de que o direito ele não está acompanhando a modernidade. Porque ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, saiu uma norma da prefeitura dizendo que os novos empreendimentos são obrigados a ter carregador de carro elétrico, e aí logo agora, meses atrás, já saiu uma orientação do Conselho de Engenharia dizendo que as vagas para carro elétrico tem que ser em local aberto, mas não é todo condomínio que tem local aberto. Então ainda é uma questão tortuosa, chega para a gente pergunta sobre isso e a gente fala, olha, essa é a visão do dia, mas eu não sei o que vai acontecer daqui por diante, porque é uma novidade muito grande, né? A gente sabe que realmente se acontecer um sinistro com um carro elétrico, é uma coisa difícil de controlar, ele vai queimar ali até se esgotar ali, pode botar em risco o prédio como um todo, né? Enfim. Agora a gente sabe também que é muito difícil acontecer. Quantos casos a gente tem aí registrados? Quase não teve, né? Quase nenhum. Então realmente eu acho que a tecnologia, ela cada vez mais ela vem trazendo novidades, acho que as baterias estão melhorando, enfim, e eu acho que a tendência é essa. E aí torcer realmente para não acontecer nada. De carro elétrico eu concordo, é isso, mas e segue, né? Assim, só para a gente não perder o gancho dessas coisas que a gente não tem nada definido e ao mesmo tempo a gente precisa definir com urgência. O iFood também é a mesma coisa. Sobe ou não sobe? Não sobe. Não, na sua concepção não sobe? Não. Pega lá embaixo, cara. O cara desce, né? Desce, lógico. Tem a segurança do prédio. Na pandemia, quando a gente tinha esse problema de desce ou não desce, foi a maior reclamação de roubo de tênis. É mesmo? Deixa o tênis lá de fora, o cara do iFood descia roubando os tênis. Pô, nem sabia dessa. Mas eu sempre pontuei isso. O iFood subir ou não subir, primeiro é uma concepção do entregador, se ele quer, né, subir ou não, e depois do condomínio se permite ou não. Mas você vai ter que escolher entre comodidade e segurança. Você não pode ter os dois. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que existem algumas exceções. Por exemplo, a gente tem uma senhora idosa, ela tem dificuldade de locomoção, e aí a gente abre algumas exceções, entendeu? Não o iFood, mas farmácia. Né? Algumas coisas mais necessárias. Acho que o iFood, infelizmente, a pessoa tem que descer e pegar e preservar ali a segurança do condomínio. Porque aí seria a coletividade sendo preservada em detrimento do interesse individual, né? Eu concordo também. Acho que nessa questão segurança versus comodidade, a gente vai botar muita coisa. Vai botar o iFood, vai botar a questão de você parar lá fora do seu condomínio e baixar o vidro para poder a câmera te ver, você botar lá a sua facial ou a sua senha, seja lá como for que funciona, mas hoje em dia realmente é uma coisa que precisa ser observado. Tem prédios maiores, os recentes entregues, eles já vêm com espaço destinado para o iFood ali, e outros que tem a questão de que o cara pode até entrar no condomínio, às vezes condomínios muito grandes, ele até entra no condomínio, mas ele para na porta do bloco e não sobe. E aí tem outros que sobem. Então, assim, tudo é uma questão de política do próprio condomínio que vai ser decidida na Assembleia, não tem jeito. É isso. Sempre a Assembleia soberana. Sempre vai ser a Assembleia soberana e não tem como muito fugir disso. Eu sempre digo o seguinte, que a responsabilidade da contratação de um síndico é muito, muito alta, porque esse cara vai mandar na sua vida, né?
Então ele que vai... É verdade. Então tem que tomar cuidado, porque o seu dia, imagina, chega um síndico totalmente autoritário, né, que quer fazer tudo sem consultar ninguém, a vida vira um inferno. Por sinal, eu me recordo que você saiu de um contrato que eu estava ali advogando para eles e entrou uma síndica que a gente sentiu que ia ser autoritária, né? Uhum. Durou 2 meses, já saiu. É isso, saiu. E a gente fez um puta trabalho. Ali, olha, né? A gente fez um trabalho ali, olha, eu tinha 3 profissionais meus ali. Era um contrato ali que não cabia aquilo ali, mas a gente fez uma entrega ali. Muito boa. Saímos pela porta da frente. Daqui a pouco vão te ligar de novo, com certeza. Eu não quero não. Não, né? Não. Como é que você lida hoje com esse tipo de situação? Assim, você... Aqui eu não volto mais? Ou você já teve situação de você ter saído e voltado depois? Como é que você lida com isso? Não, saído, ter voltado depois não. Mas eu já saí e eles já me consultaram depois. Tipo, pô, Entendi. Carlos, me ajuda nisso, pô, você tem alguém para cá, pô, eu tô passando isso, o que você acha? Tal, isso eu tenho o maior carinho para os meus clientes, imagina, procuraram, eu estou ali para atender todos. Fazer. Agora, quando eu não quero um condomínio, eu precifico alto. É uma boa, né? Eu precifico alto, porque eu não quero, né, pô, aquilo aqui vai ser uma dor de cabeça. Porque tem condomínio, Murilo, que às vezes você gasta uma energia de 10 condomínios. Não só. E aí eu estou prejudicando quem me quer, entendeu? Então, os condomínios que eu estou trabalhando, a gente está performando, que realmente entende ali o nosso trabalho e está fluindo bem. E às vezes você pega um condomínio problemático, que tem um grupo problemático ali que não está entendendo como você trabalha, você gasta muita energia ali e acaba prejudicando os outros. Então, a gente tem que saber a hora de parar e falar, não, desculpa, mas vocês não entenderam como funciona e eu não quero mais trabalhar para vocês. Isso acontece, já aconteceu algumas vezes, inclusive no meu melhor condomínio. Né? Da minha história toda, era o meu melhor condomínio. Eu não dormia, eu tinha problemas ali de insônia, porque eu queria continuar, mas ao mesmo tempo tinha um lado que não estava me fazendo bem. Então eu entreguei com muita dor no peito e tal. Cara, e é legal saber o nosso limite, né, nesse ponto. Não, e tinha um grupo ali maravilhoso, tinha um grupo de moradores ali que, pô, fantástico. Tinha um grupo de moradores que não entendiam. E aí você fica ali no enxuga-gelo ali, você não consegue andar, e aí você não consegue fazer as entregas, aí é melhor você declinar. Você sabe que isso se tornou uma máxima assim para mim, porque a gente é contratado pelo síndico, né? Normalmente a gente não presta serviço para o síndico, mas é contratado pelo síndico. Então quando o síndico não performa, a pessoa liga a tua imagem ali. Pô, e vou te dizer que nos últimos tempos aconteceu com alguma frequência e a gente conseguiu contornar, chamando as pessoas para conversar. Olha só, se você não me der respaldo para eu trabalhar, cara, eu não vou conseguir. Se você quiser me tacar pedra, eu realmente não vou conseguir trabalhar. É melhor a gente não seguir juntos. Ó. Mas os meus números estão aqui. Eu te entreguei tantas atividades, eu te entreguei tantos pareceres, tantos processos. A gente recuperou sua inadimplência no patamar X. Eu não estou te devendo nenhum trabalho. Você tem problema de ordem pessoal ou é o seu problema de ordem profissional? E essa conversa as pessoas se surpreendem muito, assim, ela falou, cara, mas peraí, né? E aí a gente consegue reverter. Ontem antes de dormir, depois do jogo do Flamengo, a derrota, né, foi dolorosa, mas antes de dormir tinha um grupo de WhatsApp num condomínio ali no Jardim Botânico, onde que eu estava sendo crucificado por um profissional que não estava entregando o que a gente tinha contratado. E eu me coloquei. Falei, esse profissional ele veio no mapa de cotação junto com outras empresas. Tudo bem que eu referendei ele, eu só contrato quem eu confio, mas eu estou muito tranquilo. Se ele não entregar, eu vou buscar nossos direitos na justiça. Não tem problema nenhum. Agora, ele não pode associar o problema do mal profissional ao síndico, entendeu? O contrato ele passou por um processo de licitação, estava dentro do preço de mercado, ele tem RT, seguro de obra, teve tudo certinho. É uma empresa, né? Tem um escritório e tal, não está entregando, não tem problema nenhum. Eu não tenho. A gente vai discutir, né? Lógico. Isso é importante. E você pensa que hoje prestador de serviço é o vilão, inadimplência é o vilão? O que você acha que é o negócio mais complexo que influencia no seu trabalho? Então, eu acho que a inadimplência é um problema sério. A inadimplência. E eu aprendi o seguinte, aprendi até com você um pouquinho, que você faz muito bem essa cobrança. Eu acho que o inadimplente, a pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, que ninguém está livre disso, né? E a gente lida com muito cuidado, não expor nunca o morador e tentar conduzir, tentar ali ver ali a forma melhor para a gente estar conduzindo essa situação que ele está passando. Mas eu entendo o seguinte, se a gente não cobrar ele,
ele vai deixar de pagar quem é que cobra menos. É isso mesmo. Então, por exemplo, se ele tem a escola, tem o cartão de crédito, a escola perturba ele, vai deixar o filho vai ficar sem escola, ele vai pagar a escola. Se o cartão de crédito, se os juros é altos, abusivos, sei o que, ele vai pagar o cartão e não vai pagar o condomínio, que é os juros 1% ali, e ninguém está cobrando ele. Então, a gente tem e aí ele causa um problema, no condomínio como todo. Essa inadimplência, tem despesa, né? A despesa ordinária começa a sofrer problemas. Aí o problema é que são planejamentos que estavam para ser concluídos, vão sofrer por causa de um inadimplente. Principalmente condomínio pequeno. Eu ia falar isso, né? O condomínio ele não é para ter lucro, ele é um rateio de despesa. Então, se um não está pagando ali, você com certeza precisa sangrar os demais, para os demais cobrirem. Isso é um problema. Inclusive, faz muito parte da profissionalização que a gente teve na cobrança isso. Porque a gente entendeu que que você foi muito feliz ali quando você colocou. A pessoa sempre vai escolher, por exemplo, o cartão de crédito. Mas isso é porque não faz conta. Porque eu costumo dizer o seguinte, o processo judicial é um dos melhores investimentos que a gente tem. Ele vai te render 1% de juros por mês, ele vai te render 2% de multa por mês, ele vai te render em torno de 0,5% de correção. Então eu estou te falando de 3,5%. Tem aplicação que rende isso? Não tem aplicação que rende isso. Então, para o condomínio, ele está ali se valendo dessa questão. Mas e o condômino, que em um ano ele está ali com 50% do débito dele acrescido, que se ele demorar 2 anos é 100% e daqui a pouco ele perde o imóvel dele, aí vem a questão sentimental muito grande. Então, o que a gente acabou fazendo aqui? A gente estabeleceu bem claras as réguas de cobrança, estabeleceu quais são os prazos para a gente cobrar e colocou steps ali. Então, a gente começa com um WhatsApp, com SMS, na verdade, a gente começa com um SMS, depois vai para o e-mail, depois vai para o WhatsApp, depois vai para uma ligação. E nós colocamos todos o workflow aqui de cobrança espelhado no workflow de venda. Então, aquele mesmo script que o cara tem ali para fazer a venda, que ele tem que entrar em contato X vezes e tudo mais, e tratar a pessoa muito bem, a gente faz na cobrança. Então, a cobrança a gente trata o devedor como um cliente, praticamente. Que ele tem que ser bem tratado, ele tem que se sentir confortável, ele tem que confiar em você. Acolhido, né, cara? Acolhido, porque ele está num momento difícil, né? Então, eu sempre, a minha primeira abordagem, quando eu vejo o primeiro mês, não, mas o segundo mês eu já entro, né? A minha equipe, a primeira abordagem é como que eu posso te ajudar. É isso é importantíssimo. Entendeu? Lógico, eu não posso prejudicar, eu estou ali para atender os moradores. Terceiro mês, aí eu mando para você segue a mão. Mas eu sempre estou ali, hoje mesmo, antes de vir para cá, respondendo o e-mail de um morador. Passou um problema muito sério com a empresa dele, um condomínio bom padrão também, estava devendo R$27 mil. 2 filhas, enfim, uma confusão danada. Ele falou para mim, Carlos, estou tentando vender um imóvel para tentar regularizar minha vida. Pô, é difícil, né? E aí você tem que ajudar, né? Óbvio que não pode dar desconto, mas... Trouxe para o conselho, era um cara que sempre foi muito atuante no prédio, ninguém está livre disso. O condomínio, ele tinha um saldo positivo, que é essa inadimplência. Não impactava diretamente nas contas do condomínio. Eu falei para ele, vamos dar um tempo para ele. Aí todo mundo concordou. Hoje ele está pagando. Aí, que legal. É bem por aí. É o acolhimento, é a questão de educação, é você... de fato, elevar a consciência ali daquele devedor, que ele pode perder o imóvel dele. E tem algumas coisas que são interessantes, tá? Numa dessas, eu já presenciei, né, o pessoal tá cobrando e o devedor falou, cara, só não manda nada aqui para casa que minha mulher não sabe. Que loucura, hein? Então ainda tem isso, você vai e se coloca do lado problema ainda, familiar. Familiar, se coloca do lado do cara, não, tudo bem, eu vou manter a comunicação ali, mas tenta me pagar para... ajudar a coletividade toda e tudo mais, e a gente vai tocando esse jeito. Eu acho que, e aí você, acho que mais do que eu, pela abordagem que você dá, você sabe quem é o mal pagador. Sim. E quem é o cara picareta, né, cara? Tem um cara picareta que está dando volta em todo mundo ali, não tem dinheiro e está gastando e compra carro novo. Pô, por que não vende o carro, cara? É isso, pagar e dá festa, faz um monte de coisa. Aí você vai agir de outra maneira, né? Porque aí realmente você não pode ser bobo nessa situação, até mesmo que eu estou prestando serviço para uma comunidade, né? Então eu tenho que atuar ali, eu tenho que brigar pelos direitos deles. E a contratação do síndico profissional é mais ou menos é total imparcialidade. Porque, Murilo, se você me contrata se você ficar com algum problema no condomínio, eu vou chegar para você, Murilo, não é nada pessoal, mas, pô,
A regra é essa, regra você é tem que seguir, entendeu? E eles entendem isso. E quando você é morador, não. Aí, pô, esse vizinho tá enchendo meu saco, aí você cruza com ele na piscina, sobe no elevador, já não quer olhar para você, já virou uma coisa pessoal, é muito ruim. Agora, nesse tema da inadimplência, tem uma coisa que está me preocupando muito no cenário atual do mercado. Eu não sei se já foi abordado por essa situação. Mas você já ouviu falar das garantidoras? Já. Eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Eu particularmente tenho uma crítica muito grande às garantidoras. Primeiro que elas estão fazendo vezes de instituição bancária ali, né? E aí, não vou nem entrar nessa seara, mas eu acho que deveria ter uma regulamentação melhor. E o segundo é que, na minha concepção, o síndico que assina um contrato com garantidora, ele está descumprindo a convenção e o Código Civil. Porque é claro que o síndico não pode fazer nenhum tipo de renúncia de receita, ele não pode dar desconto, nada disso. Quando ele cede o crédito dele para a garantidora, o que ele está fazendo? Lembra que eu falei há pouco tempo que o crédito condominial ele é um muito bom investimento, que ele tem 2% de multa, 1% de juros, 0,5% de correção? A garantidora, além de te cobrar uma taxa, ela fica com todos esses valores de multa, juros, correção. E por incrível que pareça, esses valores, quando o condomínio está bem administrado e está com uma inadimplência bem controlada, esses valores de multa, juros e tudo mais, eles servem para compor o caixa do condomínio e fazer eventualmente uma obra, uma melhoria, alguma coisa nesse sentido, principalmente quando o condomínio chega que eu costumo chamar numa navegação de cruzeiro, que é quando eu gero menos inadimplência do que eu recupero. Então, eu sempre falo que o objetivo do pessoal eu preciso recuperar mais dinheiro do que eu gero. É óbvio que nem sempre é possível, mas esse é o objetivo. E aí esse dinheiro de juros e multa e correção, eles são muito bem-vindos também, né? E fica para garantidor. Então, eu deixo aqui a crítica pessoal que eu tenho. Eu entendo que não é um artifício válido. Eu acho que é um artifício que você está burlando ali a norma condominial. E pior do que isso, você está dando um atestado de incapacidade de administração. Na minha concepção, tá? Eu sei que você pensa disso. Não, eu acho que é até bom ouvir você, Murilo, porque a gente te ouve muito, né? Porque eu sou administrador, eu não sou advogado, né? Então eu tenho esse déficit aí de lei, né? A lei, por isso que a gente tem você, né? Graças a Deus. Mas é bom ouvir isso, eu concordo também com você. Eu acho que realmente tem outros meios ali de você fazer a cobrança. E eu já vi situações que trouxeram problema para o condomínio depois de não darem continuidade. Sim, porque eles desistem. Tem uma cláusulazinha escondidinha ali dizendo que se a inadimplência bater um patamar muito alto, acho que, se não me engano, 30%, eles podem rescindir no mês seguinte. Isso aí. E aí deixaram o condomínio na mão. Não era meu condomínio, mas eu já ouvi aí a gente tem um grupo de síndicos profissionais. Legal. De WhatsApp ali, que a gente se fala muito ali. É muito bom. Quanto mais o mercado estiver fortalecido, né? É bom para todo mundo, né? Com certeza. Eu vejo com uma crítica muito grande. Acho que o cara... você não consegue manter a sua inadimplência ali em 5, 10? Quanto você acha que é razoável você manter a inadimplência ali? Qual porcentagem? Então, eu acho que, na verdade, não ter inadimplência é o ideal. É o mundo perfeito, né? A falar 10% ali... Tá tranquilo, né? Dá para trabalhar, Dá para trabalhar, acho que... Agora, o problema é quando você pega um condomínio pequeno. Então, porque 10% é muito, né? É muita coisa. Não, aí não dá. Na dia 15, né? A gente teve uma assembleia onde que a gente fez o rateio de uma unidade que está devendo há muito tempo. A gente pegou o condomínio dele e rateou para os outros condomínios, para pagar as contas ordinárias. Então, isso foi deliberado na Assembleia, foi aprovado. Então, a gente está pagando, depois que recuperar todo o dinheiro que não é baixo, a gente devolve esse dinheiro para os moradores. Mas vou te dar a dica que a gente faz. Que a gente orienta que os síndicos façam. Eu falo para pegar o histórico dos últimos anos. Qual foi o percentual histórico de inadimplência dos últimos anos? Foi 10%. Então, coloca uma linha na prisão orçamentária de fundo de inadimplência. Pode fazer isso. A gente poderia ter feito isso. Mas como todos são moradores e esse é inquilino e o proprietário está ferrado, porque quando você... Não está nem recebendo? Não está recebendo e a cota condominial ele pensava que a cota estava sendo paga. Ele nem sabia. Não sabia, entendeu? Então o cara que ele fazia, pagava o aluguel e não pagava o condomínio. Então isso é um perigo. O que eu faço? A gente tem uma imobiliária também. Que legal. Conta um pouquinho da imobiliária.
Então, tudo começou, eu acho que eu tenho um sócio advogado. Tá bem parado. Bem parado, o Pedro, meu amigo pessoal, virou meu sócio agora. É o meu sócio da imobiliária, não da empresa síndica. Então eu entendi que ali uma coisa puxava a outra, sabe? Quantas vezes eu fui abordado, cara, você vende imóvel, você aluga, você administra, eu sempre passava para outras pessoas. A gente não tem essa atribuição na empresa. E eu comecei a entender que de repente poderia ser um nicho que poderia andar junto lado a lado. E aí a gente montou essa imobiliária, ela está em 1 ano e pouco, estamos já pagando as contas, a estrutura já está andando bem, é um mercado muito interessante. E é isso que eu ia falar. Hoje, quando você entrega seu imóvel para a gente administrar, eu tenho um capital de giro onde que eu antecipo o condomínio IPTU. É isso que eu ia falar, né? Entendeu? Para te garantir, eu mando os comprovantes para você. Porque você imagina, eu largar na mão do inquilino para ele pagar isso, e ele não pagar, vai te criar um rombo aí assustador. E eu já vi administradoras que mandam o comprovante e não fazem o repasse da cota Eu ia falar isso. Eu já vi situação de administradora não pagar o condomínio da pessoa e o cara está recebendo do locatário, está retendo e se tornar uma bola de neve complicada. Isso é um perigo. Eu passei uma pessoa no exterior, uma administradora pequena, estava inadimplente. A sorte foi que eu consegui o e-mail dessa pessoa que eu não tinha acesso. Nem pela administradora, não estava atualizado, acho que foi uma amiga vizinha lá que conseguiu. E eu expliquei para ela que estava, mas como? Eu tenho uma administradora, eu recebo aluguel, enfim, ela não sabia realmente que a cara não estava pagando. Isso cara, é um perigo. Foi um susto para ela. Então tem que tomar muito cuidado. Acho que tem muita gente boa no mercado, como tem muita gente picareta, né, cara? E esse mercado aí não dá para brincar, né? Tem. E falando em mercado, você tem algum case de inovação, alguma coisa assim? Então, eu estou tendo uma experiência agora que eu era um pouco... Não queria abordar muito esse assunto nos condomínios, eu trouxe agora, que é a portaria virtual. Ah, que legal. Como é que funciona? Então, a portaria virtual, na verdade, ela tem esse prédio, até no Leblon, que eu falei, que está todo preparado para isso. A gente tem um zelador no prédio, onde faz toda a limpeza, manutenção, recolhe o lixo, né? Mas a gente não tem portaria. Então a gente tem, para os moradores, todos são cadastrados através do vídeo porteiro. Quem não é cadastrado, toca lá, atende uma pessoa na sede dessa empresa. Não fica no condomínio. Não fica no condomínio. E o que eu acho interessante, que eu estou vendo que está funcionando muito bem, por exemplo, vai um prestador de serviço no condomínio. Hoje foi a Otis lá. E a Otis, a gente ia fazer uma passagem de cabo da câmera, eu preciso da Otis junto com o prestador de serviço das câmeras para fazer a passagem de cabo dentro do poço, do elevador. Me ligou a empresa. Seu Carlos, tudo bem? Então, fulano de tal da Otis aí e tal, pode liberar? Eu tinha esquecido de comunicar que ele ia. E eles não deixam entrar. Não deixam, né? Não deixam entrar. Eles vão em mim. Pega o telefone e me liga, já está, cara, estou com o fulano de tal da Otis, está falando, não, pode deixar entrar. Eles abrem a porta, ele vai fazer o serviço dele. Que legal. Entendeu? Então é uma coisa que eu estou vendo que está funcionando. Funciona. E o custo é legal? Vale a pena. Se você for parar para pensar hoje, o maior custo hoje no condomínio é a folha, né? Sim. Você pega ali, representa quase que 30%, 40% do custo do condomínio como um todo. Vale muito a pena, muito a pena. A gente está falando hoje, eu pago o contrato desse condomínio, acho que é 3.400, cara, para você ter portaria 24 horas. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E vem funcionando. Então, moradores, por exemplo, tá viajando e aí vou receber a minha irmã lá em casa. Né? Eles liberam. Me liberam. Eu ligo para a central, já aviso, o apartamento 200 então, vai o doutor Murilo lá, pode abrir acesso. Você toca lá, já sabe, doutor Murilo, tudo bem? Entra aí. Entendeu? E também atende em garagem. Atende garagem também. Agora, você sabe que esse ponto foi um dos motivos que eu não consegui morar aqui no Jardim Oceânico por muito tempo. Era a falta de porteiro. Cara, era muito relevante para mim, porque eu não consegui... Quantas encomendas que batiam e voltavam porque não tinha ninguém. Então, eu moro no Jardim Oceânico também, e o que eu fiz? Sou amigo de todos os porteiros do prédio, do lado. Entrega aí no segundo. Entrega no porteiro do lado. É isso. No meu prédio a gente tinha um grupo de WhatsApp de moradores
E aí, gente, eu estou recebendo no Mercado Livre, quem pode pegar? E era sempre assim, mas, enfim, incomodava muito. Essa questão da portaria virtual é interessante, e eu acho que ela atende muito também às questões dos prédios menores, né? Dos prédios menores e mais afastados. Eu vou te falar, é uma quebra de paradigma, tá, Murilo? Porque as pessoas entendem que tem que ter uma pessoa física lá. O cara, quando for assaltar um prédio, ele vai render o cara físico. Porteiro. Então é a segurança que você tem, que o cara não tá lá e ele tem acesso a todas as câmeras do prédio, todos, garagens, sei o quê. Então se o cara pular ali, o cara tá olhando. Não, e vou te dizer que é legal até, ainda que você tenha o físico ali para uma comodidade, para poder, enfim, fazer um serviço mais refinado, mas é legal você ter uma situação dessa para a pessoa poder acionar a polícia eventualmente, né? É interessante. E está funcionando, tá? E aí o zelador, a gente tem um zelador que limpa, recolhe o lixo, né? Tá lá zelando pelo patrimônio lá. Ele fica de 8 às 17, entendeu? Ele está no prédio, tem uma pessoa no prédio. Então tem alguém, né? Tem alguém, só não muito tem bom. Portaria. Não tem uma portaria. Então, por exemplo, se ele está limpando lá ou está lá no terraço fazendo as atribuições dele, tocou o interfone, ele não tem que atender o interfone. Não, essa dica é muito boa. Essa dica é muito boa. Eu vou te falar, eu tinha um pouco de receio com isso e estou começando a mudar a minha percepção. Né? Não, acho que financeiramente é bom e pelo que você está me falando, operacionalmente é bom também. Com certeza. E eles conseguem, por exemplo, Mercado Livre, tá? Então, Mercado Livre. Lá esse prédio especificamente, ele tem um passa-prato que a gente fala, né? Então, ele consegue abrir a frente, ele bota e fecha. O pessoal da portaria virtual. No Jardim Oceânico, ele poderia, se a gente não tiver o passa-prato, ele consegue deixar na portaria. Ele tocar lá, se você avisar a portaria virtual, tô indo viajar, vou receber uma caixa de vinho, que eu sei que você gosta de vinho. Eu gosto mesmo. Gosto mais que de vinho. Vou receber uma caixa de vinho aqui e vai vir ao decorrer do dia hoje, fulano de tal. Vai tocar lá, eu sou fulano de tal, vim deixar uma caixa de vinho para o doutor, já está registrado, ele vai deixar, vai deixar. E realmente é uma inovação fantástica, né, na minha concepção. Funciona, né? Eu não conhecia. Eu vejo muito são os autosserviços, tipo mercadinho. Esse eu vejo e parece funcionar, né? Funciona, é uma beleza. Isso aí é uma mão na roda. Né? Tem bastante nos condomínios? Eu tenho no Recreio, meus condomínios são menores, né? Mas eu tenho um condomínio maior no Recreio, de 80 e poucas unidades, é o meu maior condomínio, lá a gente tem, e funciona muito nos bem. Pequenos eles não têm interesse, não tem, né? Porque não tem giro, né? Não tem giro, de mercadoria, então tem que ser realmente no maior. Aí não vale a pena para quem está fazendo negócio. E para a gente já se encaminhando mais para o final, você tem algum caso de superação ou sucesso que você quer contar para a gente? Uma coisa que foi muito complicada para você e você deu a volta por cima? Então, a gente está fazendo, eu fiz uma obra no condomínio de alto padrão, que na verdade está sendo executada, na grandeza de 3.700.000, né? Então você vê que é um valor muito elevado, uma coisa que realmente é preocupante, uma obra de fachada, e aonde que a gente fez toda a contratação da engenheira, onde que a gente lida com ela, tem que entrar dentro das unidades, são pessoas, né, poder aquisitivo muito alto, com relógios ali expostos. Então esse trabalho está sendo executado realmente de uma maneira que me traz muita satisfação em termos da minha entrega e pela complexidade que está sendo. São vidros caindo, né? Então tem vidros caindo da fachada. A gente deu muita sorte na engenheira contratada, é uma pessoa muito qualificada, onde me ajuda muito. A gente troca muito, fala quase que diariamente. A equipe de portaria lá é uma equipe muito madura também, então ajuda muito. E eu acho que, lógico, eu venho por trás coordenando as coisas, tentando ligar os elos ali e entendendo da complexidade desse processo. Aí é um prédio que ele foi assinado por um arquiteto famoso, então tem que seguir os padrões, né? Então, de obra, né? Não é uma coisa fácil de lidar. Um público muito exigente, né? Então, é isso, eu acho que é isso. E chegou a dar problema essa obra, não? Deu problema. Deu problema de 2 inadimplentes. Entendi. Faltou dinheiro por causa disso. Na verdade, é uma obra que está sendo paga, imagina, 3.700.000 em 10 meses. Então, uma obra cara. 300 mil por mês. Cota alta, 12 unidades, imagina, é carnezinho de 30 a 50 mil de cota extra. E dois que alugavam o empreendimento, que não participam de reunião, não participam de nada, né? Essas assembleias foram feitas, foi tudo bem esclarecido nas assembleias.
e não participaram e não pagaram querendo entender. E aí eu falei, gente, liguei pro proprietário que mora até no exterior, falei, eu vou, trata com o meu advogado, é assim. Aí o advogado veio, eu expliquei tudo claramente para ele. Foi lá e pagou. Pagou. Então, é bem por aí mesmo. Hoje, eu acho que o desafio maior que nós temos é elevar a consciência do condômino. Porque se o condômino entender, ele não vai criar casos com você, porque o mercado hoje, por mais que tenha essa fama, eu costumo brincar que as pessoas acham que o advogado rouba, e tem certeza que o síndico rouba. Né? É verdade. É sempre assim. Mas eu acho que tem muito mais gente séria no mercado do que o contrário. E quando você consegue mostrar para a pessoa que está fazendo um trabalho justo, honesto ali, eu acho que você consegue desvencilhar. Quando você pega uma obra de uma grandeza dessa, Murilo, você tem que seguir alguns protocolos, né, cara? Então é o quê? Uma carta convite, é um escopo já elaborado da obra, data para entrega de envelope fechado e abre junto com o conselho. Mais não tem transparente, discussão. Não tem. Mais transparente do que isso, você seguindo o processo de licitação mais transparente, mais claro, entendeu? Com o escopo já pré-definido, uma carta convite dizendo o que ele tem que fazer, quando que ele tem que entregar, como ele tem que entregar, entendeu? Agora, eu vou trazer uma polêmica aqui, não sei nem se vão deixar manter. Só que, como eu disse, né, as pessoas adoram acusar o síndico. Mas eu não vejo do síndico a maior má intenção, não. Sabe quando eu vejo? É dos conselheiros. É o cara indicando a empresa do primo, a empresa do fulano, a empresa que ele abriu mês passado. Isso acontece muito. Isso traz um pouco de tranquilidade para a gente. Se, por exemplo, se o preço e a empresa estiver ok no mercado, enfim, a gente vai dependendo da situação, a gente vai dar uma olhada, né? Que empresa é essa que eu vou responder. Se tiver ok, tiver um preço, dá uma tranquilidade pra gente, né? Porque o cara tá indicando, às vezes a empresa performa, que é uma maravilha. Caramba, né? Ótimo, é o melhor dos mundos. Porque eu não precisei trazer alguém do mercado para dentro do condomínio. Bem indicado, tá ótimo. É uma pessoa conhecida do grupo. Agora, realmente, quando você pega um cara que, tu vai olhar a empresa, tá toda cacarecada, acabou de abrir, né? Meu irmão, eu falei, não, cara, eu não comungo disso, não. Então, aí, se vocês decidirem, ok, mas eu boto sempre minha posição, entendeu? Até aí deixo registrado em atas, em reuniões de conselho, para deixar registrado ali que eu não sou favorável à indicação daquela empresa. Legal. Ô, Carlos, pra gente fechar, assim, foi um bate-papo maravilhoso. Sempre né? Normalmente é um pouquinho melhor quando a gente está tomando um vinhozinho, é melhor. Eu quero ver o dia que foi ruim. O dia que foi ruim, não tem. Eu e você junto. Até aquela assembleia mais difícil, sempre foi divertido. Depois a gente sai para tomar um negocinho. Sai para tomar um negocinho e fica melhor ainda. Mas deixa a mensagem para quem quer entrar nesse mercado. O que você dá de dica para os novatos? Então, eu acho que primeiro é fazer um pouco de estudo, né? Entender um pouquinho do mercado. Não entra assim sem conhecer. Eu acho que a parte, se for um advogado, ele tem grandes chances de já se dar bem, conhece um pouquinho das leis, né? Porque não é um mercado fácil. Tem algumas pedras no caminho para você tropeçar, cair e se prejudicar. Eu acho que é a dedicação, você tem que se dedicar integralmente, não adianta pensando que é um bico, que você vai ganhar um saláriozinho ali e você não vai se dedicar. Eu já me peguei no início indo em condomínio para tirar ar de bomba, entendeu? Para os moradores não ficarem sem água, isso no sábado, domingo. Então, o envolvimento o seu envolvimento com a entrega do qualidade da serviço tem que ser além de um síndico morador. Então, não pensa que você vai ser síndico morador e vai ser aquilo, não, você vai ter trabalho. E é uma responsabilidade muito grande, você responde hoje patrimônio próprio. Eu não sei se eu falei hoje, mas a gente tem um seguro na empresa. Tem que ter seguro importante. Avaliado em R$1 milhão, onde protege a gente de qualquer erro. Nunca usei, mas é uma tranquilidade. É bom ter, né? Traz pra gente. Mas eu acho que você tendo uma formação de administração, advogado, você já está bem encaminhado, né? E aí se dedicar realmente, não pensa que vai ser fácil. No início nunca foi. Na verdade, eu sempre falo o seguinte, eu uso a frase seguinte, se fosse fácil, teria outro no meu lugar. É isso aí. Né? Então hoje é muito fácil as pessoas entenderem, o Carlos está ganhando dinheiro, tá bem de vida e tal. Mas eles não olharam as noites sem dormir. Né? O barulho que você dorme, né? As preocupações familiares, né? De você honrar a sua responsabilidade em casa, né? Levando. Porque quando eu iniciei, eu tinha ganho uma rescisão do Grupo Amil, estava lá há muito tempo, eu tinha 2 anos de oxigênio para pagar minhas contas. Então, depois de 2 anos, se eu não desse certo, eu tinha que me reinventar de novo.
E eu tinha acabado de perder uma oportunidade de emprego que eu declinei para tentar investir numa coisa que eu acreditava. E hoje, graças a Deus, a gente está bem. Eu acho que montamos mais um outro nicho de negócio que é a parte imobiliária. Está ligado, está interligado. Eu acho que é isso, seriedade no trabalho, dedicação, visita, muita visita, o comprometimento com a visita é fundamental, mesmo que o condomínio não tenha nada, você tem que estar no prédio. Tem que ir lá, né? A gente tem um controle de visitas, né, que eu faço controle, até o aplicativo ele abre, quando o pré-posto vai lá, ele abre o aplicativo via satélite, identifica que ele está lá e realizou. É um controle meu. Porque eu falo o seguinte, visita é fundamental. E o controle para os moradores, a gente tem um caderno personalizado, que ele assina e o porteiro assina, e fica na portaria. O Carlos nunca vem aqui. Não, olha aqui, olha só, de repente eu não posso vir no seu horário. Você sai muito cedo, chega muito tarde, aí o horário comercial você não está no prédio, você não me vê. Mas se você quer marcar comigo, vamos marcar um horário. Eu vou me adequar ao seu horário para te atender, entendeu? Mas o registro da visita está ali, está direitinho. Legal, então ficou a dica de quem entende. Dedicação, comunicação. Não é isso? Comunicação é fundamental, né? Carlos, obrigado por ter vindo. Pra gente foi uma honra. Isso, cara. Pô, e acho que vamos fazer mais, né? Vamos fazer mais. Prazer estar contigo sempre, cara. Valeu, muito obrigado. É um privilégio estar aqui. Obrigado.